Economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. A credibilidade é fator-chave para qualquer empresa conseguir se destacar no mercado. Afinal de contas, os consumidores preferem adquirir produtos e contratar serviços de marcas em que confiam. Não dá para conseguir a credibilidade da noite para o dia, mas podemos nos atentar a alguns detalhes que vão contribuir para isso ao longo do tempo. Construa um posicionamento de marca. Colocar isso em prática requer que a empresa tenha valores claramente definidos, além de conhecer bem os clientes, os produtos ou serviços que oferece. Outra coisa importante é deixar claro qual a sua vantagem competitiva, observar o comportamento dos concorrentes, entender o que funciona no mercado é importante sim. No entanto, em vez de tentar seguir o mesmo caminho de alguma outra empresa, o que você tem mesmo que fazer é fortalecer a identidade da sua marca, apostando em suas qualidades. Dicas de economia. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aqui nos ouvindo através da plataforma digital radioboamusicafm.com ou nos assistindo. Esse grande programa Não Se Aveste Comigo, que está sendo transmitido no Brasil e diversos países. Sejam todos bem-vindos. Você que está vindo pelo Twitter, ou pelo LinkedIn, ou principalmente pelo Google. Gente, anuncie no Google, dá certo. Não sei se hoje vão abordar esse tema também falando sobre anúncios do Google ou divulgações, mas, gente, dá certo. A gente divulga cada programa, card com seu link, e as pessoas veem, muitas pessoas novas que estão vindo pelo Google para assistir esse programa Não Se Aveste Comigo. Com a apresentação da nossa gatíssima, chiquérrima Ana Carlos. Ana, tudo bem com você? Tá mutado o microfone. O pessoal esquece, hein, do microfone. E já começa chegando, né, diretor? Gente, é que eu tenho tanta saudade, eu fico numa expectativa tão grande com esse programa, porque assim, eu falo que é uma realização, eu me sinto a última bolachinha do pacote aqui. Eu amo estar aqui com vocês. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando em tantas partes desse planeta imenso e maravilhoso que Deus nos deu para morarmos aqui. Eu estou com muita alegria hoje. Era um programa muito esperado. Rick Bastos, eu estava numa expectativa com esse programa, mas tudo dá certo, né? Eu quero aproveitar e agradecer imensamente os nossos parceiros de imprensa. Eles são uns fofos, eles estão sempre empenhados em divulgar os programas da rádio, divulgar o programa Não Se Aveste Comigo, e sim, eles são incríveis. Sem eles, com certeza, a gente não estaria chegando aí nos lugares altos como nós estamos chegando. Então, eu quero agradecer imensamente o trabalho de vocês, e em especial a Detre Moura, que é uma influenciadora digital, que criou a hashtag Segue de Volta. Um super beijo para vocês. Ana, eu já quero agradecer ao nosso público feminino, que continua sendo maior, né, do público que nos acessa, com 53,9%, que são as mulheres que estão acessando esse programa. Em primeiro lugar, continua São Paulo, nossos acessos. Rio de Janeiro em segundo lugar. Em terceiro lugar, Salvador, Bahia. Em quarto lugar, aliás, seguindo na ordem, vou falar já de uma vez, Guarulhos, depois Manaus, e na ordem Jundiaí, Campinas, Praia Grande, Santo André, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto e Serrana, São Paulo. Sejam todos bem-vindos da Rússia, de Moscovo, gente. Moscovo, o pessoal tá vindo pela nossa divulgação aí do LinkedIn e também pelo Google. Angola está em terceiro lugar nos acessos, depois de Moscovo. E na ordem aqui com a gente, México, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Japão, nossos acessos, gente. Paraguai, Portugal, Índia, Turquia e Indonésia. Tudo isso é porque nós trabalhamos com a plataforma digital, radioboamusicafm.com, e a tecnologia nos dá esse espaço, esse poder de ir cada vez mais longe. Gente, apostem nas redes sociais e plataformas digitais,
porque dá certo. Esse mundo digital veio para ficar. Ótimo programa para você, nossa convidada especial, que eu adoro o trabalho dela, sou fã. Aliás, o pessoal da Central tá todo mundo mandando um beijo aqui para ela. E ótimo programa para vocês, meninas, vamos lá. Obrigada, diretor preferido. Para quem acabou de entrar, eu sou Ana Carlos, apresentadora do programa Não Se Alveste Comigo. Eu estou ao vivo pela Rádio Boa Música FM.com. Hoje a temática é comunicação e pandemia, o futuro das nossas relações. Gente, nós temos passado por momentos grandes de transições sociais, de transformações sociais, principalmente no nosso modo de pensar, no nosso modo de se comunicar e de se relacionar um com os outros. Apesar dessas inúmeras ferramentas que facilitam a nossa comunicação, a interação muitas vezes a gente sabe que é mais prazerosa quando a gente está com contato uns com os outros, face a face, juntinho. Essa comunicação a gente sente muita falta. Essa aproximação ela nos possibilita observar as expressões faciais, a escutar a entonação, a sentir a presença do outro, e nós, como seres humanos, sentimos falta disso. Mas, em tempos de pandemia, essa forma de comunicação, ela teve que ser alterada meio que na marra, para que nós consigamos nos manter vivos e saudáveis. Então, essa é a temática de hoje. Trago para vocês uma super convidada, que muito me honra por estar aqui. Eu acompanho o trabalho dela, Juliana Ferrari. Ela é psicóloga, graduada pela Mackenzie e mestre em distúrbios do desenvolvimento pela mesma universidade, especialista em gestão de pessoas, psicologia positiva e autorrealização. Ela é docente em cursos de graduação e também de pós-graduação pela Mackenzie, colunista da rádio CBN. Além de tudo isso, essa mulher gera conteúdos nas emissoras de TV como TVT, SBT, Record. Enfim, como todas as mulheres, a dona Juliana Ferrari tem 1001 utilidades e ocupa todos os espaços. Boa noite, Juliana. Eu já te agradeço a sua participação neste programa Não Se Aveste Comigo. Muito agradecida, Ana, muito agradecida a todas as pessoas que estão aqui comigo. É uma honra estar aqui com vocês. Gosto muito, já tive a oportunidade, quero agradecer a oportunidade de estar de volta, agradecer, mandar um abraço para o Rick e para todos os ouvintes, inclusive que eu ouvi de Guarulhos, eu sou de Guarulhos, então um abraço especial para os nossos ouvintes. Pessoal que está no Instagram, só um recadinho, lembrando que lá é só para adocicar e deixar vocês um pouquinho mais de vontade de continuar a escutar os nossos programas. Então, olha só, daqui um tempinho já vai cair o Instagram, e aí você corre e acessa a nossa plataforma digital Rádio Boa Música FM.com e continua assistindo esse programa Não Se Aveste Comigo com essa super convidada. Hoje o negócio vai bombar. Ela é linda, ela é incrível, eu também sou linda e incrível, então o programa vai ser maravilhoso e incrível. Então, senta aí, escute e assista. E caso tenha algum probleminha, que a gente sabe que às vezes não dá para assistir o programa completo, enfim, vocês assistam a reprise pelo YouTube da Rádio Boa Música FM. Mas, gente, manda um monte de coraçãozinho para mim, para deixar o diretor recalcadíssimo e com inveja de mim, porque vocês me amam. Então, não deixe de mandar essas mensagens lá nos comentários, ok? Vamos aproveitar ao máximo essa convidada, que ela tem uma mega experiência nessa questão de comunicação, e hoje é muito importante e relevante nós falarmos e refletirmos sobre essas formas de comunicação. Afinal de contas, isso mudou muito com a pandemia, nos trouxe outras ferramentas, outras possibilidades, que elas têm que ser apropriadas o mais rápido possível para que você e eu também, porque eu vou aprender muito com esse programa, não fiquemos de fora das relações, tanto pessoais como de trabalho.
Juliana, eu queria começar falando um pouquinho da Juliana Ferrari. Né? Você, eu vejo que teve diversas, né? Você atua em diversos segmentos aí, né? Eu queria que você falasse da sua trajetória profissional. Eu vi que você é psicóloga, professora universitária, você é colunista, você gera conteúdos e dentro dessas áreas a comunicação, ela está sempre presente com você. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória profissional. Muito bom. É muito gostoso. As pessoas têm... Eu sempre recebo a seguinte pergunta, né? Pelo menos uma pessoa na semana, ela fala assim para mim, Juliana, como que você dá conta, né? Um ponto importante que eu quero dividir, que meu tempo ele é dividido, né? Eu não trabalho 40 horas em cada uma dessas atividades, né? Então, minha trajetória começou, né, com a minha formação em psicologia, e desde então, né, fiz psicologia, fiz estágio em psicologia. Na sequência da psicologia, eu fiz o mestrado, né? Eu passei pelo processo seletivo durante a faculdade, e aí eu entrei no mestrado em distúrbio do desenvolvimento, né? Eu trabalhei com ecoterapia, que é terapia com cavalo, com crianças com deficiência. Essa foi minha dissertação, esse foi meu trabalho, o que o psicólogo fazia, né? A importância do cavalo, porque eu nasci em Guarulhos e fui para o interior. Mudei para o interior. Aí eu estudei em São Paulo, fiquei lá e depois voltei de volta, né? Retornei ao interior. E é onde eu vivo, né? Aqui na cidade de São José do Rio Preto e região, estou atuando aqui na faculdade, na CBN, né? Daqui, na associação comercial como diretora de gestão de pessoas, né, como voluntária do Instituto As Valquírias. Então, são partes do meu tempo que são divididas com todos esses meus papéis, além do papel de mãe, né? Sou mãe de dois filhos, né, a Sara e o Davi, e é um prazer estar aqui, né? Eu falo que... Por que eu falei dos meus filhos, né? Porque quando os meus pais falaram desde o começo, né, da minha infância, o que eu queria ser quando crescer, eu sempre respondia que queria ser mãe, né? Sem saber o que era ser mãe. Mas desde os meus 6, 7 anos até muito tempo depois, eu falava que queria ser mãe, né? E a outra carreira, né? Porque é uma carreira, né? Ser mãe é uma carreira muito desafiadora, todos os dias, né? E psicóloga para ajudar as pessoas. Esse o meu grande despertar, né? Sempre queria ajudar as pessoas desde meus 15 anos, né? Eu estava até relembrando sobre isso, conversando com a minha sogra ontem, né, no almoço em família, e estava falando que eu sempre quis ajudar as pessoas, né? E quando o meu tio, que era psicólogo, foi uma grande influência na minha vida, arte-terapeuta, ele passou por uma depressão muito grave. Eu estava na época do vestibular, na formação, segundo para o terceiro colegial. E eu ficava muito tempo conversando com ele, né? Eu até dividia meus estudos, estudava demais, e eu dividia muito nessa ajuda. E o psiquiatra, e o terapeuta dele, né, falou que uma das pessoas mais importantes, ele me ligou e falou, uma das pessoas mais importantes para a cura, né, para o tratamento e o retorno dele foi eu. Eu fiquei tão impactada, porque até naquele momento eu não sabia muito o que fazer de formação. A gente é novo, a gente não tem uma certeza da nossa carreira, né? Não tinha essa certeza. Foi aí que ele, mais uma amiga minha, que na época nós tínhamos 15 anos, teve depressão, e esse feedback que me despertou. Eu falei, nossa... E aí foi aí quando eu comecei a estudar, me dedicar a toda essa carreira, e a gente não para, né? Depois eu fiz especialização em gestão de pessoas, queria cuidar muito das pessoas que passam a maior parte da sua vida útil no trabalho, né? Então eu queria ajudar essas pessoas a ter uma qualidade de vida no trabalho, saúde mental, e depois eu fiz uma outra especialização na PUC em bem-estar, né? Em psicologia positiva e saúde e bem-estar. Foi isso. Gente, só foi isso, né? Eu sinto que, assim, porque é uma característica da mulher, né? A gente tem
essa habilidade, né, de fazer muitas coisas, né? E sabe, Juliana, na hora que eu estava lendo seu release, eu falava assim, gente, será que só eu que fico indo para um lado para o outro, para o lado para o outro? Porque a gente tem a sensação que parece que a gente não está fazendo nada e a gente faz tanta coisa, né? E aí eu li e falei, gente, a mulher ela tem essa habilidade mesmo, né? A gente consegue estar dentro de um espaço, a gente está num outro espaço, a gente executa uma função, nós somos mãe, nós somos esposa, e aí fica o recado que tenho algumas amigas que eu faço um curso de liderança pela WLP, pela Universidade de Lisboa, e muitas das meninas questionam a questão da maternidade justamente por achar que o profissional, você tem que abrir mão da maternidade para você ser uma profissional competente. E a gente tem que desmistificar isso, né? O homem, ele tem o profissional dele e ele pode ser um grande profissional. E a mulher também, né? Ela pode assumir a sua posição dentro do setor corporativo, em altos cargos de liderança, e ela pode exercer a maternidade dela com grande eficácia e eficiência, né? Basta o que você falou, que chamou minha atenção, essa questão da organização da sua rotina, das horas de trabalho que são destinadas, para que realmente a sua saúde mental e a sua saúde física, elas sejam preservadas, né? Exatamente. Você sabe, Ana, que é até importante que eu ouvi falar, tem muitas mulheres, né, que estão ouvindo, né? Eu comecei, né, nesse mundo corporativo e vi uma falta de equidade, né, do gênero, homem e mulher, né? Eu falei, meu Deus, eu comecei a dar um treinamento de liderança americano aqui no Brasil e eu percebia que lá nesse treinamento só tinha mais homens nos treinamentos corporativos. E na faculdade, na pós-graduação, eu via mais mulheres. Falei assim, gente, cadê as mulheres? Claro, né, com uma rotina de filhos, uma rotina, né, você vê que existe uma disparidade. E foi aí que eu montei até uma mentoria, Ana e colegas, específico para mulheres, né, chama mentoria, sentido e significado, que é o florescimento da mulher, para trabalhar justamente com isso, porque um ponto importante, até fechando 31 de janeiro, que é o mês do Janeiro Branco, em que a gente fala sobre saúde mental, né? A saúde mental da mulher é muito mais deteriorada do que dos homens. E um dos pontos, assim, de ansiedade, de depressão, tem mais doença mental, na realidade, tem menos saúde, por esses múltiplos papéis. E para que a gente possa organizar e não adoecer, né, e a gente buscar um desenvolvimento constante na nossa vida, a gente precisa saber qualidade e quantidade, gerenciar o nosso tempo, saber que a gente não é 100% mãe, nós não somos 100% profissionais, né, esposas, etc, etc, e que a gente não é perfeita. Né? Então, eu não sou perfeita, eu não sou robô. Né? Eu até falo isso para os meus filhos. Mãe, faz isso. Não sou robô. Né? Não, eu sou mãe, sou humana, sou uma só. Né? Então, isso é importante, a gente ter um equilíbrio. Na realidade, não é ter equilíbrio, não é uma meta que a gente aperta um botão, né? Mas é um processo constante de se conscientizar, essa busca de um equilíbrio. Não perfeito, não existe isso, mas dentro das minhas capacidades, né, e o que eu necessito, dentro das minhas prioridades, organizar isso, é importantíssimo, senão a gente adoece. Exatamente. Pessoal que acabou de entrar no nosso programa, eu sou Ana Carlos, apresentadora do programa Não Se Aveste Comigo, pela Rádio Boa Música FM.com. Se você perdeu o comecinho, não tem problema, no final, o nosso diretor, lindo, maravilhoso, queridíssimo, amado, deslumbrante, irá colocar a reprise lá no canal do YouTube da rádio. Você vai poder ter a oportunidade de assistir o programa completo, ok? Corre lá, galera do Instagram também, que já está acabando o tempo de vocês aí. Acesse a nossa plataforma digital. Juliana, vamos falar um pouco dessa questão de
dessas interfaces do nosso entorno, da comunicação. Então, o mundo ele tem demonstrado que nós estamos aprendendo a nos conectar e a nos relacionar um com os outros de uma maneira totalmente diferente, né, por meio da informação e da comunicação. Eu queria que você falasse sobre essas interfaces, o que são essas interfaces da comunicação. O conceito ele parece muito complicado quando a gente fala, né? Só que são conceitos que os ouvintes, a Juliana vai falar, nós vamos ver que nós estamos acostumados no nosso cotidiano, né? É uma linguagem mais específica de quem está na comunicação, mas que pessoas, réis mortais como eu e como você que está assistindo e escutando, estamos aí aprendendo a lidar. Muito bom. A gente percebeu que nessa pandemia, né, houve uma mudança muito grande da forma de comunicar. A gente saiu, né, do presencial para o home office. A gente saiu, né, a própria educação se tornou também síncrona, né, ao mesmo tempo não gravada, não EAD, mas ela se tornou online. E a gente teve que mudar muitas formas, né, de se comunicar. Né? A gente tinha esse presencial, a gente já tinha o WhatsApp, já tinha as redes, e ela se tornou uma grande potência. Né? Eu fazia, né, o programa da CBN ao vivo, né, sentava lá no estúdio, né, fazendo as lives, né, já trabalhava com live, e aí a gente teve que ir para o remoto, né, e falar por telefone, e não impediu de que a gente continuasse um trabalho. Né? Por outro lado, a gente sabe que nessa vida, né, com a pandemia, você precisa ser visto. Isso há muito tempo o pessoal do marketing digital já falava sobre a importância, né, das redes, ser visto, e por isso que o e-commerce, que é e-commerce, que é o comércio por meio eletrônico, online, ele começou a ter uma grande visibilidade, um aumento significativo de compras por sites, né, por aplicativos, e também a nossa carreira também se tornou, né, muito mais voltada para o digital, para a gente ter uma marca, né, para a gente ter uma presença. Então, muitas pessoas começaram a utilizar mais intensamente as redes, como, né, o Instagram, como o Facebook e o LinkedIn, né, para buscar o YouTube, para trazer e estar mais próximo das pessoas e mostrar, né, através do seu produto, do que você faz, né, os seus diferenciais. Né? Então, isso levou as pessoas às novas oportunidades e possibilidades diante dessa pandemia. Ana. Gente, e assim, a gente vê que realmente, né, Juliana, essas mudanças, elas trouxeram um pouco de, vamos dizer assim, de ansiedade, né? A gente tem ansiedade diante do novo, tudo que é novo, essa ruptura do que a gente está acostumado, saímos da zona de conforto que a gente já estava acostumado, a encontrar um com os outros, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, vamos conversar pessoalmente, enfim, né? E é outro tipo de interação. E, de repente, e foi de uma hora para outra, né? As coisas tiveram que ser modificadas. Então, acho que a gente vive esse tempo ainda de readaptação, de reorganização frente a essas novas ferramentas de comunicação. Isso mesmo, né? E a gente também teve, por outro lado, né, que sair daquela vida, aquela agitação de sair de casa a todo momento, e você teve que deixar e estar mais próximo das pessoas que estão em casa, né? Porque você ficou um momento muito grande sem sair, então você teve que olhar para as pessoas que estavam ao seu redor, né? Por um lado, a gente teve muitos relacionamentos que foram fortalecidos, né, nos seus vínculos e relações familiares e sociais, e a gente também teve, por outro lado, muitas famílias que se desestruturaram por toda a questão da mudança, né, que muitos amigos, a gente percebeu quem são os amigos verdadeiros, os amigos falsos, nesse momento, né, do momento do desafio que a gente vê, né? Então, isso também alterou a forma de comunicação familiar e social, né? Então, isso também é significativo a gente falar,
né? A forma das pessoas estar mais próxima, conversar, estar mais em casa. E no caso mesmo, como você citou, né, a questão do profissional, você teve que trazer algo a mais para a rotina de pessoas que não se adaptavam tanto, né, ou que esperavam, né, voltar, né, por exemplo, os cursos, né, eu já ouvi no começo várias alunos falando, ai, não vejo a hora de voltar para me adaptar. E eles se adaptaram tanto a essa modalidade, né, que hoje essas pessoas que falavam que queriam voltar, hoje elas se acostumaram, que tudo a gente vai se adaptando, né, e falou, ah, eu quero continuar assim, me adaptei, né, então a gente sempre tem, como tudo na nossa vida, ganhos e perdas, né, de todos os lados. Gente, chegou um momento esperado, gente, que eu espero do fundo do meu coração que o diretor preferido coloque a nossa vinheta. Não se aveste, a Ana responde. Diretor, você fez isso comigo? Tô te esperando. Diretor, dessa vez eu não saio enquanto você não colocar. Tá no ar. Tá. Bora lá. Não ouviu de novo? Não ouvi, diretor. Não Olha, é possível. gente, eu tenho certeza que ele está fazendo complô contra mim. Vocês estão de prova. Desde a semana passada ele faz isso comigo. Eu não escuto. Não eu é não possível. vejo. Juliana. É, diretor. Pergunta pra Juliana, ela ouviu a vinheta? Eu não também ouvi. não ouvi. Meu Deus. Eu não ouvi. Então, olha lá. Deixa eu me preparar de novo, porque eu sou linda. Solta a vinheta. Bora lá. Parou. Foi. É com você, Ana. Agora eu escutei uma parte da vinheta, galera. Não se aveste que a Ana responde. Não é bem a Ana, né? A gente pede ajuda para os universitários. Então, durante a semana, eu lancei para vocês lá no meu story no Instagram a temática do programa e eu peço para que vocês enviem perguntas sobre a temática, que vocês tenham dúvida, para a gente ter um momento interativo e vocês tirarem essas dúvidas do que vocês querem saber a respeito do tema. E vou começar com uma pergunta, Juliana, do João Carlos. Um super beijo para você, João Carlos, de Canoas, Rio Grande do Sul. Ele mandou a seguinte pergunta para você. O acesso e a velocidade da informação com a pandemia, na minha opinião, parece que o conhecimento nunca é suficiente. É tanta informação que nós perdemos o impacto de tudo. Dê uma dica de como desenvolver nossa capacidade seletiva frente a tantas possibilidades. Isso até eu gostei dessa pergunta, João, porque realmente é tanta informação que a gente tem que desenvolver essa habilidade de selecionar, senão a gente pira, né, Juliana? Você pode dar uma dica para a gente? Nossa, excelente pergunta, João. Por que excelente, né? Porque você tocou num ponto essencial. A gente está num momento de uma hiperconectividade, um momento de extrema, né, estimulação, né, várias coisas acontecendo, várias oportunidades, né? E aí, o que está acontecendo é a dificuldade das pessoas terem foco, né? Então, quando você foca tudo ao mesmo tempo, você não está focando nada, né? Você não consegue fazer algo com qualidade. Então, você começa a ler um livro, você para porque você escutou a notificação, e aí isso vem gerando procrastinações. Ou seja, quando eu deixo de fazer as atividades que são importantes da minha vida, né, pela, entre aspas, falta de tempo. Né? O tempo não está sendo administrado e não priorizado, porque o tempo sempre vai ter 24 horas. A diferença é o que eu faço.
E, ao mesmo tempo, tem até um livro, tem até ele aqui, ó. Esse livro aqui, ó, o Foco. Esse daqui, ó. Esse livro do Foco, né, ele, do Daniel Goleman, ele também trata sobre essa questão dessa hiperestimulação e faz com que as pessoas não fechem. E também, um ponto essencial da questão da comunicação é você mostrar, selecionar o que é prioritário. Para isso, você tem que saber quais são os seus valores que você não abre mão e quais são os pontos importantes. Vamos pegar aqui, ó, meu âmbito profissional. Quais são as minhas tarefas, atribuições que eu realizo e qual, em ordem de importância. Na minha vida pessoal, então, quando você cria rotinas e começa a priorizar e hierarquizar, você consegue dar foco e fazer uma coisa de cada vez. Quando a gente não faz isso, o que a gente chama, o que leva a procrastinar, que você vai deixando. Então, uma dica que eu quero deixar para vocês, para evitar a procrastinação, né, nesse sentido, por essa hiperconectividade, é uma questão que, ó, o livro que também é legal, do Greg, sobre essencialismo, que ele fala que menos é mais, né? Então, ele fala o que é, no sentido, você fazer melhor, não é você fazer quantidade, né? Você fazer algo que seja realmente significativo. Então, por exemplo, uma questão que muitas pessoas me perguntam, qual curso que eu devo fazer? Então, você tem que saber do que você quer, aonde que você quer chegar, porque aí fica muito mais fácil para você escolher. Quem faz muita coisa, abre muitas telas, não fecha nada, né? E aí gera essa questão da procrastinação, que é você deixar de fazer coisas importantes. Então, é importante saber o que é o importante e urgente que eu vou fazer, o que é importante na minha vida e que não é urgente, eu vou programar, vou fazer quando, né? Eu vou fazer em julho, etc, etc. Então, vou programar o que é importante, mas não urgente. Eu vou delegar o que é urgente, mas não é importante, então eu vou delegar para alguém, porque eu estou sobrecarregada. Eu vou dividir, não é algo que é só meu, né? Então, cuidado com questão de o que é importante, porque as pessoas têm dificuldade. Vou dar um exemplo, né? Para mim, meus filhos são importantes. Porém, nesse momento que eu assumi esse compromisso com você, Ana, eu não tenho como buscá-los, né? Meus filhos são importantes, mas nesse momento é urgente eu buscá-los. Ele tem que estar terminando uma aula lá, né? Eles estão terminando o jiu-jitsu. Eles são importantes, mas na realidade é urgente que eu busque, estão parados, mas não é importante que eu vá buscá-los. Então, o que eu vou fazer? Eu vou delegar para alguém. Eu vou ligar para o meu marido, né? No caso aqui, ele foi buscar. Então, esse é um ponto importante. E chegou o quarto, né, ponto importante, último, dessa questão dessa hiperconectividade, o que eu tenho que eliminar. Então, por exemplo, essas notificações, essas chamadas, você cadastra aqui, começa a receber 1000 coisas, fazer uma limpeza, né? Você começa limpando o que você não quer, limpeza nos seus arquivos, limpeza no seu escritório, porque esse excesso de estímulos vão atrapalhar a nossa vida e a nossa concentração, né? A gente está sempre a trabalhar, estudar, é uma questão muito importante porque a exigência aumentou. A gente chama até que uma competência essencial, chama lifelong learning, que a gente aprender para a vida toda, porque vai mudando muita coisa. Para isso, a gente tem que saber o que eu quero e aumentar as competências necessárias para a área que eu quero, para a carreira que eu quero seguir. Então, essa é uma dica essencial para os nossos ouvintes, Ana. Espero que tenha respondido para você, João Carlos, um super beijo, obrigado por estar acompanhando Não Se Aveste Comigo, aí de Canoas, Rio Grande do Sul. E mais uma perguntinha que eu também fui selecionando, né, porque foram tantas pessoas que foram mandando, mas essa eu acho também muito irrelevante, é da Alexandra Moraes, do Rio de Janeiro. Ela pergunta assim para você, Ju, posso chamar de Ju? Porque a gente vai ficando íntima. Pode, claro, com certeza. Eu sou esparramada, já estou íntima sua, Ju, de amiga. Olha só, você acredita que as novas formas de comunicação prejudicam a própria comunicação e a qualidade do relacionamento entre as pessoas? Depende, né? Assim, não tem uma...
uma resposta muito imediata. Sim, né, prejudica. A gente percebe que a tecnologia, ela veio para nos ajudar a facilitar, né, a oportunidade mesmo no momento que a gente está aqui, né, Ana? Quando fazia um programa de distâncias, de ter pessoas de outros lugares do Brasil, de fora do Brasil. Então, a tecnologia, ela é importante na nossa vida, facilita muito, economiza tempo, energia, uma série de questões muito positivas. Tem muitos aplicativos de estimulação. Então, a gente sabe que a forma de comunicar, ela tem o seu ponto muito favorável. O problema é quando esse fator, né, de comunicação, então falar pelo WhatsApp, falar pelo, né, por chamadas, pelas redes, acabou com que as pessoas se distanciem. Inclusive, um estudo realizado nessa pandemia, as pessoas estão preferindo se comunicar pelas ferramentas eletrônicas, né, vamos pegar aqui o WhatsApp, do que falar com alguém pessoalmente. E isso tem uma série de prejuízos no nosso comportamento e desenvolvimento de competências comportamentais, que é olhar para as pessoas, é arriscar, porque ao mesmo tempo, quando a gente fala, as pessoas e percebo, né, algo, né, impacto algo no outro, ele também impacta sobre mim. Então, sempre existe essa questão. Existe também sair da nossa área de segurança e estar lá diante do outro. E isso tem tem alguns estudos muito recentes nessa pandemia que vem trazendo, inclusive, prejuízos no desenvolvimento sociocognitivo e emocional de crianças e adolescentes pelo uso, e é muito fácil, né? Você dá um celular para a criança, o adolescente ter essa facilidade, é muito rápido você se viciar, fácil e rápido, e as consequências para o nosso desenvolvimento cognitivo, emocional e social, ele se torna muito grave, né? De você ter estimulação, de você ler um livro, de você fazer uma atividade, de você tá se experienciando, até as brincadeiras de ruas, brincadeiras e jogos sociais, né? Você acaba se distanciando. Isso tem uma consequência, né, pelo excesso, na realidade, o excesso, né? É muito prejudicial na nossa vida. Esse é um dos pontos que a gente precisa falar sobre isso, né? Então, até analisar os adultos, né? Como que eu estou com relação ao meu celular? Eu foco mais do que com as pessoas? Né? Tem que tomar cuidado e se vigiar, porque é natural, mais fácil. Você dá uma mensagem aqui, mas vai lá conversar, né? Se você, seus familiares, né? Quando as pessoas já me contaram que conversa com a família pelo WhatsApp dentro da sua própria casa, né? Então a gente precisa tomar exatamente, né? Precisa tomar alguns cuidados, né? Porque a gente pode sim ter muitas outras dificuldades e até para a nossa vida profissional. Se você não desenvolve na sua vida pessoal algo tão inerente de desenvolvimento nosso, você pode inclusive ter uma consequência negativa para a sua vida profissional. Você vai deixar de falar numa reunião, vai deixar de se expor, vai deixar de você apresentar, ou vai ficar sempre atrás, não estar, né, preferindo sempre o home office quando é um trabalho híbrido, uma reunião híbrida, sempre home office. E isso tem uma consequência para a sua carreira, de menor, muitas vezes, visibilidade, que é mais área de segurança, mas você não está lá. Então, a gente tem que saber dosar. Né? Tudo que é excesso e falta sempre serão prejudiciais na nossa vida. Eu acho que esse é o tom. Quero agradecer a Alexandra Moraes, do Rio de Janeiro, obrigada pela sua pergunta. Agradecer a cada um dos ouvintes que encaminharam as perguntas pelo meu direct. Foram muitas perguntas, eu selecionei as que tinham relações umas com as outras, para que a gente pudesse atendê-los da melhor maneira possível. Agradeço a participação de cada um de vocês, muito obrigada mesmo. Juliana, eu queria que você falasse um pouco também sobre o surgimento das novas tecnologias e as ferramentas que vêm sendo aprimoradas, né? Você acredita que a comunicação ficou mais contextualizada ou ela ficou fragmentada? Porque a gente vê, por exemplo, um LinkedIn.
que é um canal mais formal, mais ideal para o trabalho. E aí eu tenho o Facebook, que é uma ferramenta um pouco menos formal, que é ideal mais para os meus amigos. Tem o mensagem de texto, que serve para uma mensagem mais rápida, mais urgente, mais impessoal. Enfim, cada uma dessas interfaces é uma forma de comunicação diferente. Então, eu não sei, para quem está me ouvindo, se ele teve dificuldade de manter essa comunicação em todos esses canais. Eu sou bem sincera em falar que eu tive muita dificuldade, ainda tenho dificuldade em estabelecer essas comunicações nesses diferentes tipos de canais. Você poderia comentar um pouco para a gente essas dificuldades, se isso realmente é possível, se há uma forma da gente diminuir o impacto dessa dificuldade e se comunicar de uma maneira mais efetiva? Ótimo, né? Então, vamos pegar aqui comunicação. Né? A gente percebe também que existe uma diferença da utilização das redes sociais e o uso da tecnologia da comunicação nessas diferentes redes. Então, por exemplo, a gente tem o Facebook, né? As pessoas estão migrando, falam-se muito que as pessoas estão migrando do Facebook para o Instagram, né? E, na realidade, tem culturas, né, que o Facebook, culturas, eu posso falar de regionais, culturas relacionadas à idade, que tem uma preferência mais pelo Facebook, né? Então, a gente percebe pessoas com mais idade, o Facebook é a ferramenta que eles mais utilizam, né? Eu conheço alguns países que eles usam mais o Facebook. Então, assim, a gente não pode generalizar, né? Então, eu falo que o Facebook e o Instagram que, na realidade, eu poderia até uma pessoa da área de marketing digital, de jornalismo, poderia até falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vejo que são ferramentas muito similares, com algumas nuances, tem que ter uma leitura muito próxima, né, com algumas questões diferenciadas, as lives, né, o próprio Story, Reels, tem toda uma diferenciação. A gente sabe que o Reels, né, eles têm uma visibilidade maior, existem horários específicos, né, que tem uma maior visibilidade, né, se pegar aqui os estudos que eles colocam, né, 7 horas da manhã, 8 horas, para você fazer postagem, que as pessoas estão entrando no serviço, ou estão no trajeto, na hora do almoço, né, ao meio-dia, às 3, às 6, às 9, então existem horas, né, existe também nessa questão de você estar sempre, né, conectado para gerar mais engajamento, responder, fazer perguntas para interagir com o seu público. Isso também gera muito mais visibilidade, contato. Aí vai depender muito, eu falo que isso é uma questão importantíssima de carreira, depende muito como você lida e o tempo que você tem, como você mesmo disse, Ana. Então, por exemplo, o ideal, vou ter, por exemplo, Twitter. Se eu tenho tempo de utilizar essa rede, para que você vai expor um Twitter, sendo que você não vai, por exemplo, alimentá-lo, né? Agora, com relação ao LinkedIn, né, que é uma ferramenta de uma rede mais profissional, ela vem aumentando significativamente, inclusive as oportunidades, né, de desenvolvimento de carreira, de vagas, oportunidades profissionais. Eu ensino, né, os meus alunos, né, a entrar, como colocar uma senha, um link que seja sem aqueles números, né, como que você pode utilizar os banners, né, e como você procurar, porque ele tem uma questão muito importante, que por mais que, às vezes, você tenha algumas atividades que é presencial, vamos pegar a área da saúde, é presencial, não tem, a não ser a medicina, né, telemedicina, que está aumentando, mas a grande maioria, fazer exames, é tudo presencial. Só que você consegue, pelas vagas, identificar com as empresas que disponibilizam as vagas, por exemplo, vamos pegar aqui jornalista, né? Então, para trabalhar naquela rádio, né, quais as competências que essa rádio precisa? Então, tem que ter experiência tal, tem que saber de programação, tem que saber tal coisa. Então, você consegue fazer uma pesquisa de mercado e também, por fazer a pesquisa de mercado, identificar quais as competências essenciais e necessárias para aquilo que eu quero. Então,
por mais que, né, assim, a gente tem que saber o que a gente pode alimentar, o que a gente vai fazer, é importante, né, no caso do LinkedIn, da gente se familiarizar. Para minha carreira, se eu quiser, claro, né, isso é ter a responsabilidade de cada um sobre si, né? Porém, é uma área que está crescendo, né? A gente estava falando antes aqui nos bastidores, né, sobre você e tal. E você até respondeu, né? A melhor forma de aprender é interagindo, baixando o aplicativo no meu celular para estar mais rápido ali, porque não vai esperar abrir, vai ficar mais difícil de eu acessar, né? E postar, verificar, curtir, porque a gente vai aprendendo, porque a habilidade, o saber fazer é prática, né? O conteúdo do LinkedIn é diferente, por exemplo, do Instagram e do Facebook. Ele tem uma linguagem muito mais profissional. Você não coloca rotinas e hábitos pessoais como as outras ferramentas você tem, né? Então, e também tem outros aplicativos maravilhosos, por exemplo, de carreira, de produtividade, de gerenciamento do tempo, saúde mental, que eu posso utilizar essas tecnologias para conhecer mais e, a partir daí, saber o que eu posso utilizar para minha vida e carreira e utilizar isso e divulgar isso através desses recursos para minhas redes e publicar e ajudar mais pessoas também. Então, são várias possibilidades. Essa questão, né, Juliana, acho que ficou muito evidente também o momento que nós vivemos, esse último ponto que você comentou, dessa questão de você entregar conteúdos para o outro, né? As pessoas esperam isso também da gente, né? Eu tenho um grupo de empreendedoras, eu até brinco com elas, de que ninguém está interessado em saber que você precisa vender para pagar suas contas. Ninguém quer saber. Né? O engajamento que você estabelece com o outro é justamente o que você entrega para o outro. Que tipo de conteúdo você entrega? Né? E entender essas ferramentas é o grande desafio, porque realmente se comunicar dentro do LinkedIn, eu vou me comunicar de um jeito, me comunicar no Facebook, eu vou usar um outro tipo de linguagem, eu vou me comunicar de um outro jeito do Instagram. Então, realmente, a nossa vida antes da pandemia era um pouco mais prática, porque nós nos encontrávamos e nós nos expunhamos, né? Era tudo lá no olho a olho, você não gostou, você fala, enfim, tinha esses acertos. E agora, com essas ferramentas, que elas vieram para ficar, e eu acho que foi muito importante, porque se nós não tivéssemos isso, como seria viver no mundo da pandemia? A gente ia ficar totalmente isolados, porque nós não íamos ter contato com o outro, né? Sim, então, eu acho que o desafio da comunicação é aprender a como fazer isso, né, da maneira mais efetiva possível. Sim, e até para os nossos ouvintes, qual a ferramenta que eu mais me identifico, que eu quero, e é qual que eu tenho desafio, e essa ferramenta que eu tenho desafio em utilizá-la, o que eu posso fazer? Hoje tem muitos cursos, né, gratuitos online que eu posso aprimorar com dicas muito bacanas, né, e se experienciar, porque aproxima, né, a gente está, eu tenho familiares de todos os lugares, né, do planeta. Então, assim, ela é uma forma de estar próximo. A gente pode, isso vem muito na pandemia, a gente pode estar cercado de pessoas e sentir só, né? Que é a diferença da solidão, sentir só a solidão, e você, né, pode estar bem sozinho, que fica bem com você mesmo, solitude, e você, né, mesmo distante de pessoas, se sente próxima por conta das redes, desse contato tecnológico que essa pandemia potencializou. Então, utilizar dessas ferramentas para aproximar, para estar próximo de quem precisa, de quem eu gosto, é essencial para a nossa vida, é muito bom, né? É muito bom. Essa modificação, né, Juliana, ela transformou, na verdade, a nossa forma de nos relacionar. E eu acredito que essa consciência, né, de que em alguns momentos a tecnologia, para quem está muito longe de mim, eu tenho amigas minhas que estão na Bélgica, outras estão na Inglaterra, e elas escutam o meu programa, elas estão lá curtindo. Então, trouxe essa proximidade de alguém que eu estou muito longe. Mas se nós não tivermos o discernimento e passar por esse processo de reflexão, eu me afasto de quem está dentro da minha casa.
Eu acho que essa modificação acho que foi o ponto que a gente tem que pensar e refletir, para a gente não se distanciar de quem está próximo, da mesma intensidade que a gente se aproxima de quem está longe, né? É bem contraditório o momento que nós vivemos, né? Isso é um essencial, né? Sempre voltar. Quem são as pessoas importantes, né? Quem são os meus clientes? Porque às vezes a gente vai buscando pessoas fora, né? Falando nessa questão que você falou das redes, né, de empreendedoras, tal. A gente quer captar novos clientes e você esquece os clientes que você tem, né? Então é uma coisa que pega, né, os familiares, como você citou, os clientes que a gente tem para cultivar, alimentar, né? Então, a gente não pode perder esse foco, né, o que é essencial, o que é prioritário, porque senão a gente se desconecta da vida, né, de tudo, e a gente não volta para a gente no sentido do que eu penso, dessa consciência, né, que ela é a chave para a gente gerenciar as nossas emoções, para a gente controlar o estresse, para a gente se automotivar, se conectar, né? E por viver muito fora nas redes, comparações, né? Olha quantos milhares de pessoas, né? Eu estou falando de uma maneira muito tranquila, né? Não estou falando... quem quer assistir Big Brother, por exemplo, assiste. A gente tem milhares, né, de seguidores que acompanham. É importante, você pode assistir, o foco não é esse. Quero dizer que quanto mais eu passo, maior parte do meu tempo, do meu tempo livre, do meu tempo que eu poderia estar fazendo algo para o meu desenvolvimento, para o meu descanso, para alimentar as minhas redes sociais saudáveis, redes de, né, contato, eu fico vendo a vida dos outros, ou eu fico passando, né, nessas redes, vendo fotos maravilhosas e lindas, e achando cada vez mais que eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, porque eu me distancio, porque o mundo é maravilhoso nas redes, e aí eu acabo me desconectando de mim. Então, esse é um ponto essencial. Por que as pessoas estão cada vez mais buscando fora? Porque aqui dentro é uma forma de eu fugir daqui de dentro, né? Então eu vou ficar vendo, vou acompanhar a vida, e a nossa vida, né? Quem está nos acompanhando, né? Eu estou sendo protagonista, o ator principal da minha vida, e esse é um ponto essencial, Ana, para a gente pensar em tudo isso que está acontecendo. Você fica muito mais tempo nisso, né? E a gente fala, vamos pegar o nosso tempo útil, né? A gente não consegue fazer nada. Eu falo isso muito para os meus alunos, né? Eu não tenho tempo de fazer uma pós quando termino uma graduação. Uma pós-graduação tem uma média de 360 horas. Se ele pegar 1 hora por dia, vezes 365 dias, é uma carga horária de uma pós-graduação. Né? 1 hora na rede social, olhando a vida alheia, passa muito rápido. Tem pessoas que a média aqui no Brasil é de 3 horas utilizar por dia de redes. Mas isso é uma própria consequência da pandemia mesmo, desse processo, não é? Porque eu falo que a geração ficou imediatista, né? É tudo imediato, tem que ser rápido, tem que ser agora, né? E a formação, ela envolve um tempo, e as pessoas não querem mais esperar esse tempo. Você fala 360 horas, 1 hora por dia não é muito, mas se as pessoas, elas querem o agora, né? Querem saber essas coisas do agora, essas notícias da vida do outro. Fórmulas mágicas. Não quer investir. O investimento na gente é algo que é a longo prazo. Eu estou me formando hoje, eu não vou conseguir ser apresentadora do SBT, vamos dizer assim. As coisas têm um percurso, eu tenho que aprender, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me formar, eu tenho que errar, eu tenho que consertar, né? E isso faz parte. Só que a gente está vendo que o ser humano está perdendo essa capacidade, eles querem o agora. Muita superficialidade, né, Ana? Exatamente. Muita superficial, né? Cursos superficiais, coisas, venda de coisas que tem fórmulas mágicas. Olha, faça isso. Então, as pessoas querem receitas prontas, remedinho, né? Por isso que eu venho aumentando a utilização de medicamentos. Do que sentido, o que fazer,
né? Então, esse é uma grande disparidade, né, que começou antes da pandemia e que nessa pandemia foi intensificando, né? Então, esse é um ponto importante para cada um de nós refletirmos, né, de como que eu estou, o que eu quero fazer, ponto importante, né, de olhar e ver a nossa vida com mais sentido e significado, com muita perseverança, perseverar, vamos lá, não é de um dia para outro, começo a ler, primeira página, já não terminei o livro, eu desisto, né? Então, as pessoas estão buscando muito aquela questão, vamos lá, uma meta, um dia de cada vez, né? Mini metas, para que a gente possa construir, né? Esse é um ponto essencial. Ah, chegou o diretor. Mas mesmo assim, Juliana, porque ele sabe como eu sou, falta só uma perguntinha e eu queria fazer essa pergunta para você, porque um leitor também comentou isso no direct, então eu acho que é uma dúvida geral. E eu sei que nós mulheres nós somos sucintas, rápidas, e ele vai entender isso. Olha como ele é lindo, nosso diretor. Ele é super compreensivo, não é? Olha lá. A pandemia do novo coronavírus mudou totalmente as nossas relações pessoais de uma forma drástica, tanto dentro das empresas como dentro da nossa família. Então, saber se adaptar, saber se comunicar, ter proximidade um com os outros, com os nossos colaboradores, mesmo estando distante, auxilia um melhor desenvolvimento das empresas e também das relações de trabalho. Juliana, quem não se atualizar, como é que fica no mundo? Fica fora, né? Fica fora. É aquela, assim, bem rápido, é que eu comentei sobre o lifelong learning, que a gente tem que aprender para a vida toda. Tem muita mudança, né? Lembra como antigamente as pessoas colocavam no currículo datilografia, né? Hoje né, fazia um curso, né? Hoje você saber digitar, as pessoas depois, né, passou para colocar cursos básicos, pacotes do Windows, né? Word, Excel, hoje é básico, as crianças sabem isso, né? Então, a gente passou por muita transição de competências que eram essenciais, hoje elas são básicas, né? E a gente vê que outras formas outras competências são exigidas, como você colocou, adaptabilidade, né? Essa visão, né, do todo, foco no cliente, inteligência emocional que a gente tem que ter, senão a gente vai ser sucumbido para isso. Então, é isso mesmo. Todos os dias estudando, porque está mudando muito. As pessoas que têm esse comportamento, né, de buscar constantemente o seu desenvolvimento, os seus recursos tecnológicos, intelectuais e aprender, ele vai estar sendo muito mais atrativo para o mercado, ter um diferencial competitivo. Eu vejo que é essencial, um grande investimento. Pronto, diretor. A palavra é sua, meu lindo. Gente, por mim eu seguraria a Juliana com você ao vivo durante 2, 3 horas de Tá programa. uma delícia esse bate-papo. Muito top. Muito agradecida. Pena que não dá para segurar muito tempo, mas vamos lá. A Fátima de Campinas tá mandando um beijão. Ela disse assim: Ana Cristina, parabéns, você está cada vez melhor com os seus convidados. Está top demais. Campinas ligadinha no seu programa. Beijos, Fátima. Obrigada, Fátima. Um super beijo para vocês, para o pessoal de Campinas. Eu estudei em Campinas, né? Então tenho primos, parentes, enfim. Que massa. E a galera lá, saudade. E tem bastante gente de Campinas aqui com a gente. Ela fez uma pergunta aqui. Qual a diferença do psicólogo e psiquiatra? Se ambos podem tratar casos de depressão ou só mesmo o psicólogo? Ótima pergunta. Psicólogo, ele faz a formação em psicologia, a graduação em psicologia, são 5 anos, né, de formação, psicólogo, né, fui coordenadora, né, sou professora de psicologia, então a formação. Só para diferenciar primeiro o psiquiatra, psicólogo e psiquiatra. O psiquiatra, ele estuda medicina, que são 2 anos de medicina, e aí ele vai fazer residência em psiquiatria.
né? Uma grande ponto, então ele sai, é um médico psiquiatra, então mais 2 anos de psiquiatria, tá? Caso de depressão, depende muito da situação, porque a gente tem vários níveis de depressão. Depressão leve, média, moderada e muito forte. Tem depressão grave, né? Que você não consegue, com a psicologia, somente tratar a depressão, esse transtorno mental, né? Transtorno depressivo é um transtorno mental. Você precisa de fazer uso, sim, de medicamentos para lidar, né, com os sintomas. Então, e a psicoterapia, ela não deixa de ser um grande aporte, porque eu vou trabalhar a causa, ferramentas, lidar com o meu comportamento. Então, o psiquiatra vai trabalhar, né, a questão dos sintomas que está prejudicando, né, e o psicólogo vai trabalhar a causa desses sintomas, o que levou, e trabalhar com que esse indivíduo tenha recursos, né, comportamentais, emocionais, para lidar e sair, né, dessa situação, desse transtorno mental. Então, depende. Interessante, muito interessante isso. Vamos para a próxima. Bruna da Lapa, Rio de Janeiro. Gente, como eu adoro Rio de Janeiro. Parabéns pelo programa. Gostaria de saber por que há uma dificuldade para eu anunciar no Instagram e no Facebook minha empresa e ou produtos que tenho aqui, pois aparece a mensagem recurso inativo. Isso atrapalha para nós empreendedoras. Vamos lá. Olha, até vou falar para a Bruna, viu, Bruna? Eu não sou assim, como psicóloga, eu sei que tem um ponto importante desses canais, ele tem que ser um canal aberto, né? Ele não pode ser privado. Se você for privado, você não consegue anunciar, investir dinheiro. Se você tem um canal, né, uma rede aberta, e você colocar o seu segmento, porque dentro, quando você abre, né, o público, né, você coloca o segmento que você está. Então, você é geradora de conteúdo, você é vendedor, comerciante, então você coloca a especificação e a partir dessa especificação você consegue investir. E eles querem sim anunciar, porque essas redes sociais, elas sobrevivem, né, de pessoas que investem dinheiro, né, anunciando seus produtos. Então, eles querem sim, talvez seja isso. E você deve ir na parte de configurações para colocar o seu perfil público. Esse é um ponto essencial. Olha só, isso é interessante, muito bom. Próxima, Daniel Tavares, Bahia, tá mandando um beijão para Ana, diz que segue a Ana, que é fã e também está seguindo o Instagram da rádio. Segue lá também a Juliana Ferrari, nossa lindíssima. O Daniel é da Bahia e disse assim: realmente as redes sociais e o WhatsApp nos ajudam muito para trabalhar e nos dá muita visibilidade. Mas é preciso tomar cuidado com o relacionamento, como a convidada Juliana falou ao vivo no programa, pois tem pessoas que se afastam pessoalmente para se comunicar apenas no WhatsApp por áudio e câmera, e isso é complicado. Parabéns a vocês. Isso mesmo. Muito legal. Isso mesmo. Minha rede é Juliana Ferrari PSI, tanto no Instagram, Facebook e o LinkedIn, PSI de psicologia, né? E ele falou muito bem, né? Tem que tomar muito cuidado, porque como que a gente consegue mudar isso? Quando a gente começa a se perceber. Puxa vida, eu falei com tantas pessoas, eu não liguei para ninguém. Então, passa a ligar. Ligar é melhor somente digitar. Porque também existe, aí já daria outro programa, né? Como que os tipos de comunicação verbal, não verbal e escrita, e ela é muito subjetiva, porque se eu não, dependendo da minha motivação para ler, eu posso ter uma interpretação totalmente diferente. Por isso que as pessoas, e tem muitos conflitos, né, por conta dessas mensagens que a gente coloca, por conta que a pessoa pode ter uma interpretação totalmente do que eu escrevi. Eu costumo dizer assim, né, eu coloco para os meus alunos,
a frase, eu nunca disse que ele roubou o dinheiro. Pensando aqui. Se eu mudar a ênfase ao ler essa frase, ela vai ter sentido totalmente diferente. Por exemplo, eu nunca disse que ele roubou o dinheiro. Eu nunca disse que ele roubou o dinheiro. Eu nunca disse que ele roubou o dinheiro. Então, a gente percebe como a gente vai estar escrito isso e vai ler, as pessoas vão interpretar de forma diferente, depende muito como está a minha motivação, as pontuações, as vírgulas, e mesmo uma frase dessa que não tem nada de vírgula, a forma como ele dá a entonação, ele tem um significado diferente. Então, isso também é verdadeiro, tomar cuidado, né, com a comunicação escrita, digital. E você fica também dependendo do que o outro, né? O outro que está lendo, o estado emocional do outro. Sim, porque você tá meio alegrinha, aí você até encara tudo bem. Mas se você tiver, tipo, virada do avesso, virada do girai aquele dia, você já acha que a pessoa falou de atravessado com você e pronto. É igual esses relacionamentos de rede, desses aplicativos. Eu já disse isso, eu sou totalmente assim, incrédula nisso. Eu não consigo, por isso que eu tô fora do mercado, né? Porque agora com a pandemia, todo mundo se relaciona com isso. Eu tô assim, tipo, gente, lascada. Porque eu não consigo isso, gente. Eu tenho a necessidade de olhar para a cara da pessoa. Eu não consegui entender essa forma de comunicação e de conhecer as pessoas. Eu sei que eu vou ter que romper com esse paradigma na minha vida, porque senão, gente, eu não vou casar no castelo nunca, né? É engraçado, Ana, você e a Juliana falar sobre isso, porque é até um problema meu. Eu consigo me comunicar muito mais através da plataforma digital ou do WhatsApp. Eu tenho esse amor pela tecnologia a ponto de eu não precisar sair de casa para nada, até para comer, para assistir filme, vou para Netflix, para falar com família ou amigos, eu ligo minha câmera e falo pelo WhatsApp e eu sei que isso não é bom, minha família também reclama. Eu acabo indo para casa da minha avó, da minha família, uma vez por mês só. É isso depois da pandemia. E eu vi que isso não é legal, né? Mas talvez essa paixão toda por tecnologia também há de se olhar, né? Porque muitas outras pessoas que estão na minha área também estão nisso. Eu acho que é um pouco do perfil. E assim, o profissional eu consigo lidar perfeitamente com a questão da comunicação tecnológica, online, eu não me importo. Mas quando envolve essa questão pessoal, eu já tenho dificuldade. Eu sinto necessidade de olhar para a cara das minhas amigas, da minha família, dos meus amigos, tipo, eu vou paquerar uma pessoa. Eu quero estar com a pessoa, eu quero olhar no olho da pessoa, eu quero ver a pessoa. São momentos diferentes. Eu não consegui ainda no meu lado pessoal trazer essa nova forma de me relacionar, enfim. O trabalho para mim ok, mas realmente relações pessoais para mim tá muito difícil, né? E aí o casamento do castelo, você vai ter que ter paciência, porque até eu conseguir me apropriar de tudo isso, que demora um pouco. É verdade. Ana e Juliana, tem bastante pessoas aqui falando que começou a trabalhar por conta na pandemia e está trabalhando home office e tem medo que tudo volte ao normal, porque as pessoas querem que essa cara do digital trabalhando home office continue assim, igual nos países da Europa, igual nos Estados Unidos, não querem que volte mais ao normal. Também queria a opinião de vocês, porque é a minha também. Primeira coisa, voltar ao normal nunca mais, né? Nunca mais, porque como que isso, né? A gente está diferente. E esse ponto dessa tecnologia, se a gente pegar a parte de trabalho nosso que a gente faz, né? A gente vai ter pessoas que vai querer só consumir online, que aumentou significativamente. Então, isso não vai acabar, né? A gente percebe que é muito mais barato, muito mais fácil e muito mais rápido de atender as necessidades. Então, quanto a isso, de voltar a isso, não vai voltar. A gente vai precisar se reinventar em algumas questões, algumas competências, algumas exigências, mas isso veio para ficar e não vai voltar nunca. O que era? Jamais. Certo. Próxima.
O Rick, só um comentário. Eu, enquanto Claro. professora, ficou muito complicado. Quando deu esse primeiro fechamento e as crianças retornaram para a escola, é que nós vimos o impacto dessa questão, desse distanciamento do espaço escolar. Falo que você tem o seu primeiro convívio com a sua família, ok, com o pai, com a mãe, mas a gente se torna cidadão dentro da escola e nos espaços públicos. Então, para uma criança que está sendo formada, onde ela vai aprender a ter empatia, aonde ela vai aprender a esperar a vez dela, porque não é todo momento, ela não é o único ser do universo. E isso dentro da casa é complicado para as mães lidarem, então a gente aprende esse tipo de conteúdo dentro da escola, com os pares. Nós percebemos, assim, quando eles voltaram, que eles tinham dificuldade de comunicação, eles não sabiam o que perguntar um para os outros. Eles não sabiam como falar. Eu estava com o primeiro ano, são crianças de 6 anos. Eles não conseguiam perguntar. E aí eu tinha que ficar mediando. Pergunta o nome do seu amigo. Pergunta quantos anos ele tem. Algo que eles faziam. Pergunta o que ele gosta de brincar. Eles não conseguiam estabelecer esse contato social. Então, eu acredito que, lógico, vai mudar tudo, não vai voltar a ser o que era. Mas a gente vai ter que aprender a ter essa balança para que as próximas gerações, porque eu sei o que é me socializar, porque foi me ensinado. Eu sei como me comunicar com o outro, a me relacionar, mas as crianças que estão vindo, as novas gerações, não. Então, a gente tem que pensar nessas competências deles. Sim, com certeza. Formação é diferente, a faixa etária é diferente. Isso é verdade. Vamos lá para a próxima. Tem bastante mensagem chegando, gente. Eu vou tentar ler pelo menos 1, 2, 3, 4... umas 5, vai, vamos lá. 5, 6. Patrícia de Mauá. Ela é empreendedora há 1 ano e disse: o Instagram de minha empresa e meu pessoal todos os dias mostram que tem 10, 20, 30 ou mais pessoas me seguindo através das notificações. Mas quando vou ver no Instagram, o número não muda, não aumenta, continua sempre o mesmo. Queria saber por que isso acontece. Será que eu deveria buscar uma outra rede social e focar nela para a minha empresa? Beijos para Juliana e Ana, parabéns pelo programa. Muito bom. Olha, existe muita forma também, né? A gente é uma ferramenta, talvez possa ser que outra rede é lançada, né? E como o Orkut foi lançado e caiu em desuso, a gente nada impede. Por isso que eu falo, você mantém o seu contato, a sua visibilidade. Você tem que ter cadastro, porque se um dia cair, você consegue continuar com uma outra ferramenta tecnológica, né? Então, é muito boa? Sim, mas vai vir outras questões, né? Talvez, né, é importante, muitas pessoas estão trazendo, né, de estudo, de você anunciar de uma maneira, né, que gera mais impacto e atenda muito mais um desejo das pessoas. Então, uma dica que eu dou antes de você sair dessa rede, né, é você entender o seu produto, entender o seu público e fazer algo que eles chamam de copy, né, uma linguagem muito mais atrativa para gerar necessidade e desejo nas pessoas e ela querer o produto. Então, não é o aplicativo em si, não é só a rede, né? Ela vai mudar, mas também a forma como eu estou me comunicando, que isso é um ponto essencial também. Olha que legal, hein? Bom, vamos para a próxima. Tatiane, não, o Tárcio Moura está na frente. Tárcio Moura do Ceará. Diz que é apaixonado pelo programa da Ana. Manda um beijo para ela. Ceará aqui assistindo. Estou divulgando em vários grupos do Ceará. Gostaria de entender por que cada vez mais meus conteúdos digitais estão tendo menos alcance, principalmente no Instagram e Facebook. Minhas lives também diminuíram a visibilidade. Não entendo por quê. E as mensagens para eu pagar, promover, para alcançar mais pessoas têm aumentado todos os dias.
Os algoritmos dessas redes sociais, algoritmos dessas redes sociais cada vez mais nos burlam. Pode falar sobre isso ao vivo? Parabéns, Juliana. Obrigada, muito agradecida. Existe, aumentou a concorrência, aumentou nessa competição e eles aumentaram também o valor agregado. Muitas pessoas, inclusive pessoas famosas, né, comentando que o Instagram, como vocês falaram, derrubaram aqui na live também, aconteceram isso. Por quê? O que eles querem? Que você tenha um alimento, busque, né, investir e tá todo momento engajado, né? Igual aquele filme, né, na verdade é um documentário da Netflix chamado Redes sociais. Como que é? Redes sociais. Dilema das redes sociais. Dilemas da rede, isso. Ele fala muito isso. Então, a gente está num momento desse, até vou indicar, viu, Ana, uma aluna minha, que ela fez administração e ela está dando essa questão de conteúdo, mas ela é mais específica dessa área. Que massa. Para que você possa fazer uma entrevista, nossa, né? Ela é uma graça, que possa ajudá-la a levar mais pessoas a vender pela internet de uma maneira mais atrativa. Tá? Eu vou passar o contato dela para que vocês, ouvintes, possam ter muito mais técnicas de como que está essa parte do marketing digital e essa questão do algoritmos, né? Que eles estão cada vez mais, né, insanos, né? Para você ficar dependente e aquela loucura e tá derrubando um monte de pessoas, enfim. É um ponto extremamente importante falar hoje sobre isso, entender o que está acontecendo, mas não ficar dependente somente disso. Parece que cada vez mais os algoritmos sabem tudo o que a gente faz, né? Tudo que a gente acessa no Facebook, no Instagram. Existe um rastreamento, né, que a gente chama o Big Data, que ele rastreia tudo. Então, inclusive aplicativo, se você deixar na configuração aberta a sua voz, já aconteceram com vocês? Estão falando assim, quero comer uma comida japonesa. De repente você entra num site e aparece aquela comida japonesa. Compre aqui. Ou você está no shopping, né, passeando no shopping, e de repente você recebe no seu celular uma promoção de uma loja que está no shopping. Um exemplo. Porque há um rastreamento, né? Há um rastreamento da sua localização, do que você fala, do que você faz, do que você clica. Se você tem mais tempo em ver uma imagem, ela vai aparecer mais para você. Só do tempo de você observar e ficar parado numa imagem, por exemplo, de uma rede, ele já também incorpora que você tem interesse nisso. Você não precisa nem clicar e curtir. Então, é uma coisa extremamente uma loucura que está acontecendo, né? Então, tem isso e é algo que vem cada vez mais, essa parte da inteligência artificial na nossa vida. A gente tem que se adaptar com equilíbrio a isso. Se adaptar, pois é. Próxima, Tatiane Pimentel, Jundiaí, mandando um beijão para Ana. Parabéns pelo programa. Sim, o Facebook é acessado por muitas pessoas mais velhas, mas acredito que há público sim para elas também. Para nós trabalharmos no digital, o Facebook ainda é muito importante. Concordo com a convidada Juliana. Beijos para ela, Ana e Rádio Boa Música FM. Beijo, Tati. Vamos lá, Jundiaí tá forte aqui, hein? A Bruna Paraná. Quero mandar um beijo para a apresentadora Ana. Gente, ninguém me manda beijo só para Ana. Eu vou despedir a Ana. Tá eu já disse para você desistir. Eu sou a preferida. Você não adianta. Eu sou a preferida. Vai sair do ar. Vai pra geladeira, viu, Juliana? Não dá não. Tô aqui não fica também, nem 5 minutos sem mim. Como pode isso? Ela vai sair do ar amanhã, eu já vou ver isso com a Central. Tô brincando, gente, a audiência dela é muito importante para nós. Só audiência, tá bom? Viu, Juliana? Só audiência. A Bruna do Paraná disse assim, sou fã e sigo a Ana no Instagram.
ela é uma ótima apresentadora, tem acompanhado todos os programas. Quero parabenizar também a convidada. E gostaria de entender mais sobre o LinkedIn, no qual ela comentou a importância de usar para nós, mulheres empreendedoras. Ótimo. Olha, o LinkedIn é uma plataforma que ela tem, assim, quais os objetivos do LinkedIn? Primeiro, né, oportunidades de vagas, né, de processos seletivos, vagas, entender, análise do comportamento. Então, vagas, toda a parte de captação, o LinkedIn. Segundo, a visibilidade da sua carreira, porque é um perfil mais profissional que você coloca. Terceiro, né, você enquanto empresa, você investe, né, se você pegar, você investe no LinkedIn, você paga, e você também, por outro lado, você tem acesso a muitos currículos, porque você coloca o seu currículo no LinkedIn. Então, para as empresas buscarem fazer o recrutamento, essa busca, também é uma ferramenta importantíssima. E também com uma plataforma e-learning, que é o aprendizado à distância, que tem vários cursos gratuitos, tem cursos pagos, mas com certificação, então você recebe o certificado se você pagar, mas vários cursos que você pode aprimorar e desenvolver algumas competências totalmente gratuito, acessando, né? Então, são esses pontos principais que o LinkedIn faz, né? Então, como que eu posso fazer, né? Então, tenha uma senha, coloque uma foto profissional, é importantíssimo, coloque tudo que você coloca no seu currículo, você pode falar sobre a sua trajetória, como que a Ana fez no começo. Me fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Você pode explicar, né? Então, é uma ferramenta muito importante. Como que você vai acontecer essa visibilidade? Quanto mais você acessar, quanto mais você buscar, ele vai aparecer para você as oportunidades que você quer, e você consegue filtrar. Então, eu quero uma vaga, vou pegar aqui minha competência para atuar como enfermeira em São Paulo, né? Então, eu posso ir lá em vagas, São Paulo, cargo enfermeira, e aí eu vou ver todas as vagas disponíveis. Eu posso enviar meu currículo, posso verificar como que é, se eu tenho essas competências. Então, é dessa forma que a gente utiliza, experienciando esses grandes objetivos. Vamos para a próxima. Paula Aguiar, Moema. Gente, tá chegando mas muitas mensagens. Não dá tempo de ler todas, mas agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente no programa Não Se Aveste Comigo, com a apresentação da Ana Carlos, pela plataforma digital radioboamusicafm.com. A nossa reprise estará no YouTube, tá? Mas fico muito feliz de vocês estarem aqui com a gente. Continue mandando os likes aqui no chat. Pode mandar os presentinhos e as gifs, que eu fico feliz. E a Ana, a Juliana também. Paula Aguiar de Moema tá mandando um beijão. Diz que acompanha a maioria dos programas na rádio. Mande um beijo para a Ana e convidada. Já acompanha o programa dela. Parabéns pelo programa, viu? Vi que vocês estão divulgando o programa no LinkedIn. Inclusive, comentaram sobre essa plataforma maravilhosa, empresarial. Estou aqui acompanhando. E queria saber se agora que estou trabalhando por conta e home office, se posso colocar o endereço do meu espaço no Google Meu Negócio, mesmo trabalhando em casa. Isso me queima ou é uma nova cara digital? Sem me verem não profissional. Estou amando o home office. Meu estúdio está lindo, meninas. Olha que legal, o pessoal está empolgado mesmo, né? Ai, que legal, office. né, Que Henrique? lindo, que lindo. Muito bom. Muito massa. Olha, então é só para eu entender. Ele fala um pouquinho do LinkedIn, depois ele fala no Google, né? O LinkedIn, geralmente, a gente não coloca endereço de nada. A gente coloca o local e qual é o acesso que eu quero que as pessoas me vejam. Então, eu posso disponibilizar e-mail, eu posso disponibilizar telefone, eu posso disponibilizar um site. Pode ser endereço? Pode. Né? Se você tem um trabalho físico, né, uma venda, um comércio, né, físico, não remoto, online,
você pode disponibilizar seu endereço. Depende do que você vai querer publicar. Então, postar para as pessoas chegarem até você. Então, a dica que eu dou é colocar o seu telefone, ou e-mail, ou o site que você tem esse acesso aos seus clientes para divulgação, e não o seu endereço, tá? A não ser que você tenha em sua casa, que também pode. Até hoje conversei com uma cliente, né, que ela está abrindo o estúdio dela, ela trabalha com podcasts, tal, com locuções. Ela está abrindo um estúdio, está vendo uma casa que ela tenha na entrada, que ela vai atender o cliente e vai fazer o estúdio lá, e no fundo vai ser a casa dela. Aí, nesse caso, sim. Caso contrário, eu não indicaria você expor o seu endereço da sua casa, sua residência pessoal. Ô, Juliana, até bom você falar sobre isso. Tem muita gente comentando aqui do Google Meu Negócio. Ana, já é uma ideia para pauta, tá? Para vocês falarem, abordarem sobre o Google Meu Negócio. Tem muita gente aqui comentando sobre aqui e perguntando. Então, no caso, deixa eu só entender, Juliana. No caso, não é legal colocar no Google Meu Negócio um endereço da casa onde está atuando com home office, a não ser que tenha um fundo com uma casa lá para atender seus clientes, é isso? Sim, porque até o Google Negócio tem pessoas que fazem, até auxiliam, tiram fotos mais comerciais para ter essa visibilidade. Ele, muitas vezes, quando você não faz isso, ele vai pegar pelo satélite e vai postar aquele local. E muitas vezes, visualmente, não condiz com o que você faz, porque não dá para ver dentro da casa o seu segmento, né, o estúdio, né, ele falou que está muito bacana, o local onde ele está trabalhando e tal. Então, ele pode ter uma visibilidade negativa disso, porque ele não está condizendo ao que ele faz internamente, porque ele trabalha eletronicamente, né, eletrônica, a gente fala o e-learning, e-commerce, no caso, que ele está trabalhando em home office, né, se ele for professor, é e-learning, se ele for vender algo, é e-commerce, ele precisa, sim, colocar o que ele chega às pessoas acesso, a não ser que ele faça algo profissional, que ele tire a foto do seu estúdio e poste isso pagando por essas visualizações, nesse sentido. Ficou claro, Rick? Assim, não sei se me fiz clara. Sim, a Bianca de Mariporã está parabenizando aqui o programa e disse: nesse caso, como fazer? Se para eu me destacar no Google como empresa, eu preciso colocar meu endereço, ou não é obrigatório, só colocar imagem dos meus produtos e consigo anunciar no Google Meu Negócio? Olha, essa pergunta especificamente está mudando muita coisa, né? Mudou muita coisa em pouco tempo. A Google mesmo, a parte essa questão de negócios, você paga para isso. Né? Eu não consigo te responder nesse momento, mas eu posso também indicar pessoas para trabalhar essa questão do Google, tá? Você tem locais que coloca sites, telefones, existe essa possibilidade sim, tá? Como psicóloga, não sei te instruir qual o processo que faz para isso, mas é possível, sim, você realizar a divulgação do que você quer postar. A não ser que você também pode colocar o seu endereço, né, como item obrigatório, mas você colocar para não ter as pessoas visualizarem o seu endereço pessoal. Que você massa! Pode informar que é algo interno, né, que você não atende o público, mas você pode sim ter e especificar dentro do Google onde você quer ter visibilidade, né, se é no seu e-mail, no telefone, no site, e assim por diante. Que massa, Juliana! Eu não sei, Juliana, eu tive que fazer um cadastro, né, no Google Negócios, e na hora que eu estava fazendo, eles me pediram o endereço, mas daí eu entrei em contato com a central. O que eles me orientaram? A questão que eles falam do endereço é muito importante a gente ter claro por conta da segurança. E aí, realmente, então você tem esse discernimento da sua segurança pessoal realmente. Então, dentro do endereço que você está colocando lá no Google Negócios, tá? É a minha casa?
quem é que fica nessa casa? Né? A gente sabe que a gente divide os espaços, né? Como a Juliana falou, na frente é meu negócio, atrás é a minha residência, mas procurar não deixar isso evidente para quem está, né? Porque isso chama atenção, né? Deixar sempre bem claro que é um estabelecimento comercial. E o telefone é algo bem complicado. Eu coloquei meu telefone, eu tive que tirar o meu telefone. Nossa. Porque aí a questão dos assédios foram muito intensos. Eu não dei conta. Meu Deus. Ótimo, Então, importantíssimo falar sobre isso. A questão, eu acho que é mais a segurança mesmo. O que você quer é assim, né? Uma vez que você tem uma rede social, esse é um ponto importante, uma vez que você está exposto. Sim. Você tem riscos? Tem riscos. É importante, né, falar sobre isso, né? A gente sabe, tem várias questões acontecendo, né? Existem processos por conta de postagens, até processos trabalhistas por conta de postagens de colaboradores da sua vida pessoal. É outro programa, né, esse tema. Existe essa questão, né, direito digital, estuda sobre isso. Então, essa questão do assédio, essa questão de assédio moral, assédio sexual, isso acontece, né? Então, é importante ter clareza do que postar, como postar, quem você vai se expor, porque isso é uma exposição, gente. Não deixa de ser uma exposição. E viraliza tudo muito rápido. É verdade. Exatamente. Muito rápido. Ana, é muito legal, cara, você trazer a Juliana para vocês falarem sobre isso. Fico muito feliz. Juliana demorou, mas veio, graças a Deus. A mulher é muito ocupada, eu entendo. Mas eu fico muito... Ju, eu sou um eterno apaixonado pelo seu trabalho. Sou fã mesmo de carteirinha. Lembro que a primeira vez você veio no programa da Sandra Fernandes, Personalidades que Brilham. Fiquei apaixonado. Falei, gente, eu não acredito que essa mulher está na plataforma radioboamusicafm.com, no qual eu sonhei tanto em criar. Vi a mulher lá só na televisão e agora estou vendo a mulher aqui na nossa plataforma, trabalhando aqui, falando com a gente, dando dicas, ensinando vocês, mulheres empreendedoras, porque o nosso foco da plataforma eram as mulheres, ainda é as mulheres. E eu fico muito feliz porque a Ana está fazendo um papel maravilhoso, como as pessoas estão comentando aqui no chat. E aí traz você, essa estrela inteligentíssima e linda. Parabéns aí. Muito obrigado. Mais uma vez. Obrigada pelo convite, Ana, Rick. Gente, é muito gostoso. Eu estava até conversando com meu marido. Eu falei, nossa, eles são tão organizados. Eles fazem roteiro, a Ana me mandou, compartilhou Ana é demais. com todo cuidado, né? Então, é tão gostoso isso, por isso que tem uma grande visibilidade, né? De toda a parte do canto desse planeta, como a Ana colocou. Eu agradeço muito a oportunidade. Amém. Agradeço Ana, muito a oportunidade aí que chega cada vez mais para cada canto, né? Que as pessoas precisam dessas orientações, sim, informações de diversas áreas e segmentos. Eu agradeço mesmo a oportunidade. Amém. Ana, passo a voz para você fazer as considerações finais com a convidada. Obrigada, Rick. Boa semana para vocês, da Rádio Boa Música FM. Nós estamos terminando por aqui, mas eu quero já passar as considerações para a Juliana, agradecê-la imensamente. Desde que o Rick me passou seu contato, aí eu sou xereta, eu fico acompanhando, eu fico fuçando a vida dos outros, porque eu gosto disso, eu falei que eu me encontrei na comunicação e no jornalismo, porque a gente tem esse despertar de entender, de compreender, de aprender coisas novas, né? E é isso que eu falo que a minha alma tem sede. Eu amo novidade, eu amo estar aprendendo assuntos novos com pessoas novas. E assim, conhecer você foi um privilégio que Deus me deu. Eu agradeço a forma como você trouxe tantos conhecimentos para a gente, e de uma forma tão simples, que esse é o objetivo do programa Não Se Aveste Comigo, é levar informações para quem está nos escutando de uma forma humanizada, de uma forma de fácil compreensão, de fazer com que as pessoas entendam que a gente pode falar de qualquer
assunto. Aprender é para todos, basta a gente se jogar. Quero te agradecer, Juliana, muito obrigada novamente pela sua participação. Obrigada, Ana, obrigada, Rick, obrigada, Rádio Boa Música, é um prazer, pode me convidar, gente, é a questão mesmo de tempo, né, mas não deixa da gente, estava na faculdade, eu acho que era isso, né, à noite eu dou aula, eu tô de férias, né, da faculdade, começar a semana que vem, e assim, é um prazer, e para cada ouvinte estar aqui comigo, se alguém tiver alguma pergunta mais específica que não deu tempo de fazer, eu estou à disposição pelo meu Instagram ou pelo meu LinkedIn, Juliana Ferrari, PSI, para estar respondendo para vocês. Vou indicar para a Ana grandes pessoas que passam na minha vida para que possam levar de tantas abordagens, né, conhecimento e informação. Obrigada e foi um prazer, viu, Ana, falar com você. Eu que agradeço. Gente, nós vamos ficar por aqui. Vocês continuem aqui acessando nossa plataforma digital para chegarmos nos 2 milhões de acesso, Rádio Boa Música FM.com. Não esquecendo também que o programa da próxima semana nós vamos falar sobre nutrição infantil. Eu vou trazer a Natália aqui, que é uma nutricionista especialista em infância, e ela vai estar abordando aí as questões de alimentação, principalmente nessa época de pandemia, que as famílias estão tendo muitas dificuldades, os alimentos cresceram de preços de forma exorbitantes. Então, a Natália vai trazer para a gente algumas dicas de fazer algumas trocas para que as crianças tenham uma alimentação com valor nutricional adequado para o crescimento e desenvolvimento delas. Então, eu aguardo vocês na próxima segunda-feira, às 19 horas, aqui na Rádio Boa Música. Não esqueçam, a pandemia não acabou, vamos nos cuidar, manter os protocolos sanitários, uso de álcool gel, máscara, distanciamento social, enfim, cuidem-se para que a gente consiga passar por esse momento difícil. Fiquem aqui com as nossas notícias ao vivo, direto da nossa central. Um beijo, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, gente. Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso, seu rádio está sintonizado aqui. Na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Olá, hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Muito prazer, eu sou Léo Nunes, apresentando a você o Jornal É Notícia, que começa agora. Você está ouvindo o Jornal É Notícia. Acidente com ônibus que levava 50 pessoas mata criança de 7 anos. Um acidente com ônibus de turismo que levava 50 pessoas matou uma criança de 7 anos e deixou 19 feridos em Minas Gerais. O veículo tombou na BR-251, perto de Montes Claros, no norte mineiro, no último sábado, dia 29. Os 48 passageiros, o motorista e o auxiliar saíram de Vitória da Conquista, com destino ao estado de São Paulo. O motorista do ônibus da empresa Novo Horizonte afirmou que, ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo que saiu da pista vindo a tombar, afirmou o Corpo de Bombeiro por nota. Os militares afirmam que o óbito foi confirmado o da criança de 7 anos e 19 passageiros ficaram feridos. Foram imobilizados e conduzidos ao recurso hospitalar da cidade de São Francisco Sás e Montes Claros, explicam os bombeiros. Após triagem, foram feitas as imobilizações das vítimas conforme prioridades, respectivamente vermelha, amarela e verde, que foram conduzidas ao recurso hospitalar, completou o Corpo de Bombeiros, sem precisar quantos foram socorridos em estado grave.
grave. A equipe da Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e efetuou o controle do trânsito e demais diligências. É destaque, é jornal, é notícia. A conta de luz terá bandeira verde em fevereiro para os consumidores que recebem o benefício da tarifa social de energia elétrica. Para os demais consumidores de energia elétrica, a bandeira vigente será de escassez hídrica, no valor de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos. A tarifa não vale para moradores de áreas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional, que não pagam bandeira tarifária, como é o caso de Roraima. A ANEEL lembra que a bandeira escassez hídrica foi instituída a partir de setembro do ano passado, com previsão de duração até abril deste ano, para fortalecer o enfrentamento da mais severa seca dos últimos 91 anos. As famílias de baixa renda inscritas no programa de tarifa social pagam as bandeiras com os mesmos descontos que já possuem nas tarifas, de 10% a 65%, dependendo da faixa de consumo. Estima-se que 11.500.000 famílias podem ser beneficiadas com cadastro automático ao programa a partir deste ano, além das 12.400.000 já beneficiadas. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O Brasil vai começar ainda este ano a reduzir o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, em negociações com moeda estrangeira. A diminuição será feita aos poucos ao longo dos próximos 7 anos. A meta do Ministério da Economia é que em 2029 o IOF sobre essas transações chegue a zero. O advogado tributarista Caio Bartini destaca os 4 tipos de operações que serão afetadas. Isso vai ter feito aí pelo menos em 4 operações distintas. Aquelas operações que dizem respeito, por exemplo, a ingresso e saída de recursos estrangeiros que ficam aí no país com até 180 dias. A operação cambial, tanto com cartão de crédito, cartão de débito, cartões pré-pagos do exterior, adquirir moeda estrangeira ou transferir dinheiro para contas do exterior, bem como as demais outras operações de crédito. Essa mudança ela também acaba por afetar a questão de compras no exterior que são pagas com cartões de crédito. Retirar o IOF sobre as operações de câmbio é uma exigência da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo que reúne as economias mais industrializadas do mundo. Nesta semana, a OCDE formalizou o convite para o início do processo de adesão do Brasil. De acordo com Bartini, o objetivo dessa mudança é simplificar as operações de câmbio e dar mais liberdade a quem estiver negociando. A ideia disso é tão somente visando acabar com o câmbio múltiplo, quando se favorece um tipo de uma operação financeira em detrimento de outra, porque isso sempre foi muito condenado pela OCDE, pelo Fundo Monetário Internacional, porque essas organizações dizem que os operadores têm que ter liberdade para escolher o tipo de operação que tem que fazer. O tributarista Caio Bartini estima que o governo vai deixar de arrecadar até 7 bilhões de reais com a retirada do IOF das operações cambiais. Está se fazendo projeção até 2029 numa renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. O governo está tentando aí fazer apostas que esse montante vai ser recuperado com um critério de recuperação econômica, mas é uma situação a ser observada. O Ministério da Economia informou que a primeira etapa da redução será nas operações de entrada e saída de recursos estrangeiros de curto prazo. Nesses casos, o IOF deve chegar a zerar nos próximos 6 meses. Ainda segundo o Ministério, o Brasil está em estágio avançado de convergência com a OCDE. O país já aderiu a 104 dos 251 instrumentos normativos da organização. Você está ouvindo Jornal é Notícia. O valor do litro da gasolina ultrapassou os R$ 8,00 pela primeira vez no Brasil. Dados do levantamento semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo mostram que o preço máximo do combustível chegou a R$ 8,029 o litro no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, o maior valor da gasolina esta semana foi de R$ 7,69. Em terceiro lugar ficou o Paraná, com custo máximo de R$ 7,66,
seguido do Acre, onde o litro foi encontrado a R$ 7,60. Por outro lado, na média nacional, o valor médio do litro da gasolina vendido nos postos de combustíveis do país passou de R$ 6,66 entre 16 e 22 de janeiro para R$ 6,65 nesta semana, o que representa uma queda de 0,09%. A alta de 10,06% em 2021 na inflação oficial, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi puxada principalmente pelos combustíveis. A gasolina acumulou alta de 47,49% em 2021 e o etanol de 62,23%. Você está ouvindo o Jornal é Notícia. Em uma pesquisa feita com povos amazônicos da Colômbia, foi comprovada a efetividade da Coronavac em 99,9% dos casos graves de Covid-19. A pesquisa foi publicada recentemente na revista Tropical Diseases. O estudo observacional foi realizado em mais de 7.800 pessoas entre 18 e 60 anos de idade na cidade colombiana de Mitú, entre fevereiro e agosto de 2021. A cidade foi escolhida para o estudo devido à sua proximidade da Amazônia brasileira, local onde a variante P1 surgiu na época. Os resultados mostraram que após a imunização, 5,7% dos vacinados tiveram sintomas leves ou ficaram assintomáticos e apenas 0,1% precisaram de hospitalização. A pesquisa também mostrou que houve queda de 72% nos casos de Covid no município quando se atingiu o pico de pessoas imunizadas. A vacina Coronavac utiliza a tecnologia do vírus inativo e já foram aplicadas mais de 1 bilhão e 800 milhões de doses no mundo. No Brasil, a Coronavac corresponde a 100 milhões de doses aplicadas até agora e atualmente é usada para vacinar crianças a partir de 6 anos. Outra vacina que também está sendo utilizada na campanha de vacinação infantil é a da Pfizer. É destaque, é Jornal é Notícia. Médicos da maior UTI de Covid do país, em que 91% das mortes são de não imunizados, falam de arrependimento de pacientes anti-vacina que veem quadros se agravar. A Omicron gerou pandemia dentro da pandemia. A primeira é uma onda que tem contaminado muita gente, mas graças às vacinas, a maioria dos casos se desenvolve sem gravidade. A segunda pandemia é com pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Para elas, a Omicron se mostra tão devastadora quanto as variantes anteriores do vírus. A face agressiva da Omicron é visível nos leitos de UTI do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, em Acari, na zona norte do Rio, onde a equipe do Extra passou um dia acompanhando a rotina. Ela está expressa nos rostos dos pacientes intubados e ligados à máquina. Está estampada na angústia daqueles fora do tubo, mas prostrados, sem força para reagir e ciente da gravidade de seu estado. Dados do hospital mostram que a maioria dos casos de Covid-19 que agrava mais de 90% é em não vacinados ou em quem está com uma vacinação incompleta. É como o da Delta e da Gama, das ondas anteriores. Tira o ar, rouba forças, inflama, infesta o corpo com trombos. A Omicron aparentemente tem um menor potencial de levar ao agravamento, mas observamos que os casos que envolvem para uma maior gravidade são os que não são vacinados ou com esquema vacinal incompleto. Muitos deles estão entubados ou à beira de ir à intubação, afirma o diretor do Ronaldo Gazola, Roberto Rangel. Nesses pacientes sem proteção de vacinação se vê com nitidez ou comprometimento pulmonar severo. Estão lá as alterações fisiológicas típicas das demais variantes do coronavírus, com trombos disseminados. É destaque, é Jornal é Notícia. Você acabou de conferir o primeiro bloco do Jornal é Notícia. Voltaremos em instantes. Fique ligado, Jornal é Notícia, volta já.